Para os meninos, melhores 73. Para as meninas, 88 respeitosos. Se não percebeu nada do que nós dissemos, fique por aí, vai gostar. Se sabe exatamente do que estamos a falar, não perca a sintonia. Jaime, boa tarde. Deixe-me lá interromper um bocadinho. O que é que estava a fazer neste momento? Neste momento estava a varrer a frequência para ver se encontrava uma estação que me interessasse fazer um contacto a longa distância. O que é o código Morse? O código Morse é uma maneira de comunicar tal como se faz em fonia, não é? Só que com uma vantagem. Tem melhor propagação. Eu não sabia que nós podíamos ter uma estação de televisão em casa, mas no fundo é o que está aqui a acontecer. É verdade. A gente aqui trabalha em televisão, mas a televisão para amadora. Qual é que é o fascínio do radioamadorismo? Bom, o fascínio é o facto de falar para o mundo todo, de não saber com quem é que está a falar, de estar a falar com pessoas que provavelmente nunca vai conhecer na vida ou poderá conhecer numa convenção, numa atividade qualquer. E depois é o aliciante de ter a possibilidade de falar com o mundo todo desde sua casa. Que emissões é que o Sr. João faz? O que é que emite a partir daqui? Bem, nós aqui podemos emitir filmes que fazemos das nossas atividades, portanto, tudo o que diga respeito aqui à RVM. Existem indicativos, existem formas próprias de se apresentarem. Que formas são essas? Bom, o indicativo é como se fosse um bilhete de identidade. O indicativo CT1-RVM é o indicativo desta associação e não existe em mais lado nenhum do mundo. Como é que o código Morse funciona? Eu lembro, por exemplo, quando era mais pequenino, nós tínhamos uns walkie-talkies que vinham com uma pequena abreviatura e o SOS era, se não me engano, 3 curtos, 3 longos, 3 curtos. É isso? Titi, tá, titi. Portanto, SOS. Por favor, salve as nossas almas, não é? Oh, Jaime, e há hora marcada? Não, é um dos alicientes também para isto. Se eu tiver com insónias às 4 da manhã, posso ligar o meu rádio e tentar falar com alguém. Eu aqui a comunicar quase como se estivesse a falar oralmente comigo. São muitos anos que depois refletem nesta agilidade, não é? Sim, começaram com uma coisa daquelas, está ali que os senhores já viram, e ao longo deste tempo todo vamos comunicando assim, e em vez de estarmos a falar linguisticamente, estamos a falar através da sensibilidade dos dedos e dos pontos e dos traços, que se fala tal qual como estou agora a falar com o amigo. O que é que responde àqueles que dizem que o radioamadorismo é algo do passado? Bom, não é algo do passado, é algo do mundo presente e é algo do futuro. Posso lhe dizer que o primeiro satélite, tirando os satélites de aplicações militares, foi feito por radioamadores. E todas essas aplicações que nós conhecemos hoje, como a internet e afins, já os radioamadores as utilizavam, numa versão muito mais básica, entre si, uns aninhos antes de elas começarem a ser divulgadas a ele. Se nós quiséssemos comunicar RTP, como é que íamos dizer isso? Seria Rómeo Tango Papa. Pois claro, faz sentido. Jaime, muito obrigado. Senhora Dona Rosa, chegou a sua filha. Está bonito. Alô, Dona Rosa. Fala, Dona Rosa. Oh, Dona Rosa, acorde que já chegou a sua filha. Fugiu. Olha, mais vale ligarem para o 760 enquanto 100, 800 e habilitem-se a ganhar 20 mil euros. 760, 100, 800, Dona Rosa. 20 mil euros. Dona Rosa. 28 de setembro no Aqui Exatamente. Portugal. Vai ser sorteado este fantástico prémio. Já sabe, quantas mais vezes ligar, mais hipótese tem de ganhar. Eu acho que a Dona Rosa é um travesti. Oh, João! Alô, João! Fugiu. Olha, melhor é apresentar o programa que isto está. Temos aqui connosco o Presidente da Associação de Radioamadores de Vila de Moscavide, é o Francisco Gonçalves. Muito bem-vindo. Boa noite, Marta. Bom dia, boa tarde. Oh, Francisco, desculpa lá, mas a Dona Rosa está morta. Opa. Oh, Dona Rosa, já está, morreu, Dona Rosa! Eu acho que o Francisco Zé, devia dar... deixa-me ver, Exato, provavelmente. Eu mexi aí em O que qualquer lado. aconteceu, pois, é que, entretanto, isto fugiu de frequência. Ah, isso com frequência foge? Foge. Com frequência foge muito. Deixa-me só ver aqui um bocadinho.
Deixa-me só ver aqui Deixa-me lá ver, desculpem lá, mas realmente... Ok, parece-me que está aqui. Deixa lá ver. CT1, vê lá, chama aí a Dona Rosa agora. Dona Rosa! Está morta e enterrada a Dona Rosa. Pá, não está. Não? Vê Qual é lá, a frequência que está ali, que não tenho óbvio? 145? 145, 350. Aí. Ó, João! João! Não é quem sabe, Totô! sabe. Alô, Pronto, Dona bem. Rosa! Temos que deixar isto para os profissionais quais amadores, não é? Estamos a falar de rádio amador, mas isto é Ó, para quem João, sabe. faz voz de Dona Rosa, estamos no ar, homem! Fugiu outra vez. Porquê é que ele desligou? Que mistério. Desligou, Não, sabe? mas é que isto é importante. Porque estamos a ter aqui um falhanço, mas isto... Não, mas é verdade, um falhanço. E aqui isto mostra logo, imediatamente, como é que é já algumas dicas do radiomadismo. Fala lá, como falas com eles. Alô, CT1 DQF, CT1 Dinamarca Lima Portátil. Ok, CT1 da Alfa Lima, CT1 da QF, é portátil. Ou CT1 Data Lima, Dinamarca, Suécia. Fazes voz de Dona Rosa, se faz favor. Eu só quero saber da Dona Rosa. Hã? Dona Rosa, chegou a sua filha. Responde. Ou CT1 Dinamarca, Algésio da Fundo. Responde. Ele está envergonhado. Deve estar envergonhado. Vai, espera. Olha, isto aqui demonstra... É que ele, Francisco, explica-me Zé, lá. desculpa-me, ele está lá em cima, em Monte Servos. Ele está lá a dar manutenção aos nossos repetidores. Onde é que é isso? Ali por cima de Via Longa, onde nós temos um... Ai, pensava que ele estava aqui no pátio. Não está. É que nós estamos no -1 ou no -2, é isso? Nós estamos Menos menos um, um, talvez. menos um. E ele está lá em cima e Mas estão... isto, repare, ele deve estar a pensar, mas que maluco é este? É verdade. E ele Se calhar. também não está a perceber. Portanto, isto Sim, demonstra... houve um maluco a falar da Dona Rosa. A Dona Não, mas- Rosa, que não tem nada a ver com os Isto radioamadores. demonstra, portanto, há uma ética, para já a minha atitude é uma atitude um bocado avariada. Não, não é nada. E, portanto, Não é não, nada. mas... É Nós somos- ousada, Nós somos ousada. todos assim, também não há problema. Está bem, mas é depois de se Preocupe-se. conhecer, estás a perceber? Está bem. Já depois de conhecer. Portanto, o radioamadorismo é, na verdade, também uma forma de vida. Explica Não, lá um é assim, bocadinho. ó, Tu és Zé. o presidente. Ok. A gente já lá vamos ao Presidente. Eu vou só explicar aqui uma coisa para os espectadores da RTP consigam entender como é que isto funciona. Nós não temos, vamos lá, autorização nem moral, nem autorização da ANACOM, que é a instituição que regula as comunicações em Portugal, de comunicarmos com alguém que não esteja devidamente identificado. Neste caso, ok, já cada percebi. radioamador tem o seu indicativo próprio e, portanto, não pode É tipo um comunicar código, é isso, um Francisco? código. Portanto, o meu indicativo CT1DL, em mais lado nenhum do mundo há este CT quer dizer Portugal, não é? As primeiras duas letras identificam o país em que estamos a Porquê transmitir. é CT? Porque foi convencionado pela União Internacional das Telecomunicações que o CT foi atribuído a Portugal. Ok. Não só para os radioamadores, mas como também para outras coisas, como por exemplo os aviões, as matrículas dos aviões começam por CS e CE não, que CE é Marrocos. Portanto, tudo isso tem uma certa lógica de existir. Portanto, o CT1, o CT, define que é em qualquer lado do mundo que, quando ouvem um radioamador CT, sabem logicamente que é Portugal. Portanto, não há possibilidade de confundir um CT que esteja a transmitir, sei lá, da Austrália será um outro indicativo. Ok, mesmo que ele seja português. Mesmo que ele seja português. Se for transitar, se for português radioamador que vá para outro país, tem que utilizar o prefixo do país e depois então o indicativo dele. Portanto, é uma convenção internacional. Portanto, tem que Daí ser a razão dele licenciado, também. não é? Licenciado. Licenciado. Portanto, nós estamos... mas é estamos Não é qualquer um que... Explica lá, Francisco, o que é ser licenciado. o licenciado não é mais nem menos do que nós estarmos habilitados tecnicamente e, vamos lá, e moralmente e eticamente a falar à rádio. Portanto, como vocês devem calcular, estas comunicações que nós estamos aqui a fazer são comunicações locais. Portanto, estamos aqui a uma distância relativamente curta. Mas ainda são quantos quilómetros para um walkie-talkie? Daqui, por exemplo, ali ao sítio onde o João está, deverão ser à volta, em linha reta, não sei, pá, uns 15, 20 quilómetros, não são mais. Mas este rádio pequenino, portanto, permite fazer comunicações a nível nacional e até a nível internacional, porque está preparado para trabalhar através de uma rede de internet, onde nós estamos ligados também. E que amplia, não é? E que, portanto, que permite a expansão, vamos lá, da comunicação
via internet para todo o mundo, com outros radioamadores. Muito Portanto, bem. sempre com radioamadores. Muito bem, e vamos aos gatos agora. Mas vamos à linguagem, digamos, se assim se pode dizer. José, a linguagem, é como nós estamos aqui a ter. Morse. Mas tu agora disseste Dinamarca... Lima, CT1 Delta Lima. CT1, Lima, Dinamarca. Se eu dissesse... Delta Lima. Delta Lima. Se eu dissesse não sei o quê, em vez de Lima dizia unhas, em vez de unhas dizia, em vez de Dinamarca dizia... Podia ser perigoso. Existe vamos lá, no radioamadorismo, e não só no radioamadorismo, mas sim nas telecomunicações internacionais, É para não haver erro delta, não é? um código internacional fonético que define, em qualquer lado do mundo, quando a gente diz, quando quer soltar, por exemplo, RTP, não é? Se falarmos com um japonês, com um australiano, com um brasileiro, com um venezuelano, com um russo, sei lá, com um chinês, a gente dizer, olha, estou na RTP. Como é que dizia? RTP. Neste caso, se eu lhe disser a ele em inglês, eu estou, e depois digo-lhe RTP. Então, portanto, como é que dizia? Rádio Tango Portugal. Ou podemos dizer Rádio Tango Papá. Pois é, papá. Portanto, são as letras... Onde é que estás? Cada letra... Na Rádio Tango, papá. Exatamente. E se a gente dissermos isso, qualquer amador, esteja ele onde estiver no mundo, tem a possibilidade de saber o que é que a gente está concretamente a dizer. Se ele disser, olha, estou na RTP, ele diz-me assim, RTP, não conheço de lado nenhum. Mas se ele disser que está na RTP porque a soltração do R, do T e do P em português, ou mesmo em inglês, não é igual à soltração no Japão, na China, não sei quantos. E então, se houvesse, e como há esse tal código internacional fonético, em qualquer parte do mundo, porque é para perceber. o A é alfa, Mas não o B digas isso é lá em bravo, casa, Malato. o C é chave. Então vamos lá ver, por fora. exemplo, Marco Rodrigues. Marco Rodrigues. Diga lá em Vamos tudo ouvir o Marco seguido. Rodrigues, não é? Portanto, Tudo seguido. será Mike, sim. o M é o Mike, Sim, tudo bem, o então A diga é o já. alfa. Pronto, ok. Então diga, não é preciso dizer o M é o A. As pessoas sabem que é Marco Rodrigues. Portanto, diga só em língua. Pronto. Será Mike, Alfa, Rádio, Charlie, Oscar. Rómeo, Oscar, Delta, Rádio, Índia, Golf, Uniforme, Eco, Sierra. Agora no Portugal no coração. E mais Também nada. quer? Agora. Vamos lá, aqui são 2,6 milhões de radioamadores no mundo. E 50 mil pessoas no Facebook. Mais nada. Já temos 50 mil no Facebook do Portugal no coração. Muito Bom, obrigado. obrigada por nos acompanhar. Quem temos agora? Agora temos Um casal tão jeitoso. o Carlos Leal e a Maria Fernanda Leal. Olá, tão bons. Estão bem dispostos ou não? O que é que vem? Entraram aqui logo os dois da Rádio Namão, se faz favor. Porque temos que identificar aquilo que somos. Somos radioamadores, temos que trazer o rádio. Sempre para onde vamos. Explica-me lá porque é que há bocado a Dona Rosa, que é o João, não me respondia. Isso. Porque o radioamador só pode falar com o radioamador devidamente identificado. A voz que aparecia nem sequer era familiar ao João, ele não podia até ser um amigo. Portanto, ele está certo, não é? Está certo, ele está tudo bem. Está tudo bem? Não pode... Quem estava a tentar fazer a geneira era aqui uma Explicou-lhe que era lata. uma lata ou não? Depois, quando... João, estás a ouvir? Deixa lá ver se ele ouve. Ele deve andar lá em cima. Ele deve entrar na coisa, não interessa. Mas vamos aqui contar a vossa história, porque é uma história de amor, mas vocês... Dupla. Mas vocês dividem o vosso amor com o rádio, não é? Exato. No fundo é uma trilogia. Exato, eu fui arrastada, porque ele primeiro começou no radioamadorismo, por conhecimento de um casal que nós conhecemos em Angola, que eram radioamadores, e ele meteu-lhe o bichinho. Quando regressámos, meteu-se, e entretanto eu fui por arrasto. Então foi o bichinho, o bichinho entrou primeiro nele. Foi o Pois. Carlos, não é? Foi pelos anos 90, não é? Foi. Eu não Conheci o ligava casal. muito, ao Então depois rádio. como é que passou a ligar? Porque ele obrigou-a. Não obrigou. Queria que ele licenciasse, não é? Depois Queria que chegou a licenciasse. casa e disse-me, tu amanhã vais fazer exame de radioamador. E o que é que disse? É a E Maria eu disse a Fernanda ele que ele estava espantada. maluco, com certeza. Não, disse outra coisa. E o que é que ele respondeu? Não, vais porque eu já te inscrevi, já estás lá e tens que ir. E o que é que respondeu? E eu fui. Que é a melhor coisa, não é? E há sempre Mas já sabia umas coisinhas, não é, Maria por Fernanda? ouvir, Quer dizer, parece que não, tantos mas... anos quer dizer, a ouvi-lo e contacto com... E diga-me lá, quando não estava, nós todos estamos um bocadinho fora, portanto, quando estava fora, Maria Fernanda, como é que lhe chamam? Fernanda ou Maria Fernanda? É, Fernanda. Fernanda, quando estava de fora, como é que via isto? Ele falava com quem?
Quer dizer, ele só interessou-se mais por... Primeiro foi lá. Nós, quando viemos depois... O que eu quero saber é, mas o que é que eu via? Viemos de Angola, ele depois é que se começou a meter. E eu ouvi ele conversar com outras pessoas, via rádio, primeiro Mas o que é que eles diziam? Eu quero saber o que é que eles diziam. Falavam de tudo, sobre rádio, sobre passeios, sobre a vida... Impressões técnicas. Mas também há histórias muito digamos, fortes no radioamadorismo. Tu tens uma história, Francisco, uma história... A da Mauritânia, por exemplo. Conta lá essa história. Essa história que me marcou, de certo modo, passou-se já aqui há muitos anos, creio que em 1972, por aí assim, por essa época, em que eu estava a trabalhar por turnos nessa altura e saía do emprego onde estava por volta da 1 da manhã, chegava a casa por volta das 2. E era sempre o hábito que o rádio amador tem, antes de chegar a casa, antes de ir para a cama, tem sempre que ir ligar os rádios para ver se aquilo está tudo dentro da conformidade. É tipo uma rotina, não é? É uma rotina. E quando se levanta faz a mesma coisa. Isto é para eu captar. É como lavar os dentes, já estou a ver. Exatamente, é a mesma coisa. E então, eu cheguei a casa, liguei o rádio. E no meio de uma grande barulheira, àquela hora da manhã, portanto eram 2 e qualquer coisa da manhã, encontro uma pessoa em português a chamar, um rádio amador em português a chamar, a dizer, a gritar quase ao microfone que queria falar com alguém de Portugal. E eu, como não tive que fazer mais nada do que responder, porque na altura não me estava a perceber do que era aquilo, pensei que até fosse alguma brincadeira, e afinal era um colega rádio amador, que tinha sido preso pelas autoridades da Mauritânia. Ele era do Algarve, trabalhava na arte da pesca e houve ali um conflito qualquer político. E ele ficou detido, e depois? Ele ficou detido. Bom, ele então pediu-me encarecidamente a ver se eu tinha possibilidade de contactar os pais, dos quais já não tinha contacto há muito tempo, uma vez que estava lá retido, e recebia só informação escrita dos pais, mas ele não podia transmitir. E os pais, portanto, não sabiam de onde é que ele estava, nem que recebia. Exatamente. E o que é que ele te pediu? Ele pediu uma coisa que eu fiquei um bocado parvo com aquilo, não é? Porque não faz sentido nenhum, mas pronto. Mas para já ele pediu para ligar aos pais, não é? Pediu para ligar aos pais, dizer que estava tudo bem, que não se preocupasse e que pedia encarecidamente que os pais lhe mandassem um pacote ou uma caixa cheia de orégãos para fazer caracóis, porque lá na Mauritânia havia muita caracol e os portugueses que lá estavam, mas que não estavam tidos, eram alguns que tinham contacto com eles, que queriam orégãos para fazer caracóis. Explica, de maneira que estás a ver o que é que foi. O homem estava preso. O QTC dele era esse? Não, repara. O recado urgente é o QTC. É o QTC. Escuta, o homem, se eu percebi bem, o homem estava preso por razões políticas. Eu já percebi. Mas isto é agora sou eu a dizer. E depois ele dizia, olha, dizia-lhes para estar tudo bem, mas que mandei orégãos para os orégãos para os caracóis. Exatamente. Está certo. Ai, o mundo do radioamadorismo é maravilhoso. Os portugueses são extraordinários. Olha, os jovens agricultores, já falamos. Vai-nos já contar. O jovem agricultor, vamos. Porque agora a Catarina Camacho descobriu uma terra perto da Figueira da Foz que tu devias conhecer, Malato. Eu? Porquê? Desculpa lá. Porque, não me digas. Chama-se Martinhas. Ai, que espetáculo! E é lá com o ex-informático que voltou-se para a agricultura e agora tem uma exploração onde cultiva picantes. Picantes e martinhas. Já percebi, história, picantes e martinhas. É uma combinação perfeita. Eu não sei se pode pedir entre radioamadores um raminho de salsa, já sabemos que se podia pedir. Olha, mas tu não imaginas esta história. Não me digas, o que é que tem a ver com Estava o Carlos, já um bocadinho longe de casa, a Fernanda a precisar de batatinhas miudinhas para o jantar. Como é que foi, Carlos? Estávamos de férias e ela ia depois no carro e disse-me para mim, chamava-me, queria que eu fosse à praça... Olha, as pessoas não percebem porque é que tem esse biberão na mão. Mas já vou perceber. Diga. Ela chamava-me e dizia-me para ir à praça comprar... Batatinhas, Batatinha miúda. Mas tem lá tanta batata na terra, porque é que eu vou comprar batata miudinha? Pensava eu. Sim. Eu não percebia bem o que é que ela queria. Diz-me assim um açoriano. Eu estava com dificuldade em comunicar com ela. Diz-me assim, quer dizer, pelo rádio, não é? 25, pelo rádio. 24 km em linha reta, por aí. E o açoriano responde-me lá, a sua senhora está dizendo para comprar batata miudonha?
Oh, meu Deus! Porque ele não conseguia. Porque ele não entendia. Mas ele conseguia. Ele nos Açores estava a ouvir os dois, mas ele não me ouvia a Ela mim. levava um lombo porco já temperado que era para precisava das assar no forno. batatinhas, claro. Mas É muito bom. a gente não tem tantas batatas. Eu acho que hoje vou avisar o Pedro o que é que eu quero para jantar. Rádio. Oh, que atenção, o que é que queres jantar hoje? Isto realmente são histórias extraordinárias, não é, Francisco? São. Tu diz-me lá, começaste com esse aí, não Olha, é? foi... Isto por foi o teu volta- primeiro. Isto foi uma coisa que chama-se um receptor de galena, que é uma coisa que praticamente hoje Isso foi feito por ti? já ninguém foi. Já ninguém sabe o que é isto, esta juventude, já não sabe o que é isto, porque a tecnologia ultrapassou esta fase das galenas. Isto era um receptor que permitia escutar a onda média, portanto a onda média no tempo da emissora nacional, ainda do rádio português. E da Rádio Renascença. E da Rádio Renascença, ouvia-se perfeitamente e ouve-se perfeitamente E ainda há com uma a onda antena. média. Ainda há a onda média, embora agora com um bocadinho mais dificuldade em receber. Sim, a receber, claro. E depois... E onda curta também é, onda não é? curta, onda curta também. E depois, mais tarde, fiz este brinquedo, que é um emissor de telegrafia, que tem aqui uma chave de Morse ao lado, e que, ligado a uma simples pilha de 9 volts e uma antena exterior, que é colocada aqui nesta fichazinha, permitiu-me fazer um contacto em 80 metros, à noite, no meio de um barulho tremendo, um contacto aqui dos Olivais, que eu na altura morava aqui nos Olivais, para Vila Franca de Xira, que são cerca de 30 Mas km. tinha necessidade de fazer algum contacto ou não? Não, a necessidade era a experiência, é essa. O fundamento do rádio amador é também experimentar, fazer ver se cai alguma exatamente, coisa do outro lado, não é? para saber até que ponto isto conseguia chegar então, se começar longe, a mandar não é? uma coisa a dizer amo-te, pode ser que caia. Pode ser, não é muito fácil, não é? Não é muito fácil, mas já às vezes acontece. Há histórias de Mas às amor? vezes acontece. Há muitas. Há A muitas sério? histórias. E casamentos? E casamentos. E casamentos. E apartamentos. Isso é mais difícil. Isso era um acordo pré-nupcial. Olha, eu sei que vocês querem fazer um agradecimento, não é Eu verdade? queria, Muito obrigado a terem Zé estado Carlos, aqui. eu queria agradecer publicamente à Câmara Municipal de Loures, ao Sr. Presidente da Câmara, o Engenheiro Carlos Teixeira, ao Coordenador da Proteção Civil Municipal de Loures, o Dr. António Baldo, também ao Joaquim Vicente, enfim, ao Presidente da Junta de Freguesia de Moscavide, o Sr. Daniel de Lima. Porquê queres agradecer Eu quero tanto, agradecer homem? isto porquê? Porque parece-me que isto é da mais elementar, é do mais elementar que eu posso fazer. É agradecer publicamente às pessoas que nos têm apoiado, à nossa associação, à Associação da Rádio Amadores da Vila Moscavide, porque são eles que nos cedem a estadia, portanto, eles dão-nos a casa onde nós habitamos, em Moscavide, dão-nos o apoio moral, o apoio financeiro, o apoio logístico, quando precisamos de fazer as nossas atividades durante todo o ano. A Feira da Rádio, que vai ser no dia 1 de dezembro, no IPSDJ, ali na Expo, os nossos field days, todas as atividades Olha, que nós fazemos... nesse dia 1 nós vamos querer estar a acompanhar esse dia espetacular para vocês. Nós temos que ir, agora vamos à música.